The everlasting gospel is the work of Christ in developing and thereafter demonstrating there's two classes of worshipers based upon a three-step prophetic testing message. O Evangelho Eterno é a obra de Cristo para desenvolver e depois demonstrar duas classes de adoradores com base numa mensagem de teste profético em 3 etapas. The three-step prophetic testing message Essa mensagem profética de teste of the everlasting gospel de 3 etapas do Evangelho Eterno is the topic of our study today. é o tópico do nosso estudo de hoje. Let's repeat the central quote again. Vamos repetir a citação central novamente. The everlasting gospel is O the work Evangelho of Eterno. Christ O Evangelho Eterno é a obra de Cristo in developing and thereafter demonstrating para desenvolver e depois demonstrar two classes of worshipers. duas classes de adoradores. And this is based E isso é baseado in a three-step prophetic testing message. numa mensagem profética de teste de 3 etapas. I ask you that we bow our heads for opening prayer. Eu And peço que it's going to be a gente silent. vamos fazer uma oração silenciosa para começar. Thank you for being here today. Those that É, came from far and short. Obrigada a todos por estarem aqui hoje. Thank you for everybody that is far, far away. Obrigada a todos que estão bem distantes online. So like I said today, Então, como eu disse hoje, we're going to study the three-step prophetic testing message nós vamos estudar a mensagem profética de teste de 3 etapas of the everlasting gospel. do Evangelho Eterno. The everlasting gospel will bring out three things. O Evangelho Eterno vai trazer 3 coisas. Will bring conviction of these three things: sin, righteousness, and judgment. E nós vamos olhar essas 3 coisas. Pecado, a justiça e And judgment. Juízo. Is the office of the Holy Spirit to convict us of sin. É o trabalho do Espírito Santo nos convencer do pecado. In today's review of this three-step prophetic testing message, E na revisão que nós vamos fazer hoje dessa mensagem profética de 3 etapas, over the everlasting gospel, do Evangelho Eterno, it's a long title, I know. eu sei que é um título bem longo. This might seem to some as simple Talvez para alguns isso pareça ser algo simples, maybe basic, talvez básico, but I consider it a very important study. mas eu vejo isso como sendo um estudo muito importante. It's an essential building block É um bloco de construção essencial of our message. da nossa mensagem. And the things I want to accomplish with all of us today E o que eu quero alcançar com todos aqui hoje
is that all prophetic messages have 3 steps. é que todas as mensagens proféticas têm 3 etapas. We're going to present 10 different messages, Nós vamos witnesses, Nós vamos apresentar 10 diferentes mensagens ou testemunhas. In the process, we are going to identify Glory 1 and Glory 2. No processo, nós vamos identificar a Glória 1 e a Glória 2, which we'll be putting in more context the next time we study together. o que vai trazer mais contexto para a próxima vez que estudarmos juntos. And more importantly, I want us to establish today E o mais importante é que eu quero que nós estabeleçamos hoje the importance of bringing to the forefront all studies. da importância de trazer à frente todos os estudos. Like I said, some of us listening might think this is an old material, E como eu disse, alguns de nós aqui ouvindo talvez pensem que isso são todos materiais antigos. however, we have been encouraged as of lately Mas, no entanto, nós temos sido encorajados ultimamente to review the importance of methodology and foundational studies. a revisar a importância da metodologia e os estudos fundamentais. So, what is the everlasting gospel? Então, o que é o Evangelho Eterno? There's only one place in the Bible that we find this mention. Só há um lugar na Bíblia onde nós encontramos essa menção. And as good students of prophecy, this is an easy question for this crowd. E como bons estudantes da profecia, essa é uma pergunta muito fácil para todos que estão aqui. We know that this is the first angel's message. Nós sabemos que essa é a primeira mensagem angélica. And it's found in Revelations 14:6. E a gente encontra em Apocalipse 14, verso 6. And then I saw another angel flying E então eu vi um outro anjo in the midst of heaven, no meio do céu, bringing what? trazendo o quê? The everlasting gospel. O Evangelho Eterno. Let's read quote number 1. Vamos ler a citação número 1. It is unto them that look for him É aos que o esperam that Christ is to appear the second time, que Cristo deve aparecer uma segunda vez, without sin unto salvation, sem pecado para a salvação, like the tidings of the Savior's birth, tal como as novas do nascimento do Salvador, the message of the second advent a mensagem do segundo advento was not committed to the religious leaders of the people. não foi confiada aos líderes religiosos do povo. They had failed to preserve their connection with God. Eles haviam falhado em preservar sua conexão com Deus. So in our quest today to demonstrate Então, nessa nossa caminhada para demonstrar hoje that there are 2 classes of worshipers, que existem 2 classes de adoradores, we look at the agricultural model, nós vamos olhar ao modelo da agricultura and in fact, we find 2 classes of worshipers. e, de fato, nós encontramos 2 classes de adoradores. We call some of them the tares A gente chama alguns de joio and the other the wheat. e os outros de trigo. The tares, we also know them as Babylon, the wicked, the world. O joio nós também conhecemos como Babilônia, os ímpios, o mundo. And the wheat, we also know them as the 144,000, the dead in Christ,
the church. O trigo nós conhecemos como 144.000, aqueles que estão em Cristo, ou a igreja. Desculpa, We mortos em know Cristo. that the tares are going to be with us until the end. E nós sabemos que o joio vai estar com a gente até o final. It is said that the tares and the wheat are to grow together until harvest. É dito que o joio e trigo devem crescer juntos até a colheita. Let's read our verse number 1. Vamos ler o nosso verso número 1. For the word of God is a living and powerful, Porque a palavra de Deus é viva e eficaz and sharper than any two-edged sword, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, piercing even to the division of the soul and the spirit, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, and of joints and marrow, e juntas e medulas, and it is a discerner of thoughts and intents of the heart. e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. So for us today, we can say that the everlasting gospel Então, para nós hoje, podemos dizer que o Evangelho Eterno is a sharp two-edged sword é uma espada cortante de dois gumes that makes evident two types of worshipers. que torna evidente duas classes de adoradores. This two-edged sword is able to perform this complicated surgery Essa espada de dois gumes, ela é capaz de realizar essa cirurgia complicada. So let's go and review the 10 messages Então, vamos agora revisar as 10 mensagens so we can develop this three-step prophetic testing message. para que possamos desenvolver essa mensagem profética de 3 etapas. The first message we're going to review A primeira mensagem que nós vamos revisar is the righteousness by faith doctrine. é a justificação pela fé. This first message we are going to present Essa primeira mensagem que nós vamos apresentar, it teaches us about three things: nos ensina sobre 3 coisas: justification, justificação, sanctification, santificação and glorification. e glorificação. Here's our first encounter with glory 2. E aqui está nosso primeiro encontro com a Glória 2. I know we haven't talked about glory 1 yet, but this Eu is sei que- how it shows in our steps today. Eu sei que a gente não falou da Glória 1 ainda, mas é assim que vai ser apresentado aqui nos nossos passos. And we'll develop it more next time we study together. E nós vamos desenvolver isso um pouco mais na próxima vez que estudarmos juntos. But as a quick reference, Mas fazendo uma referência rápida, it is found in 1 Corinthians 15:52, which is our verse 2. é encontrado em 1 Coríntios 15:52, que é o nosso verso 2. In a twinkle of an eye, E num abrir e fechar de olhos, at the last trumpet, ao som da última trombeta, this corruptible body will become incorruptible, esses corpos corruptos vão se tornar incorruptíveis
and we're going to be changed. E nós vamos ser transformados. To summarize the doctrine of righteousness by faith that we see in these 3 steps, Para resumir a justificação pela fé que nós vemos nessas 3 etapas, let's read our verse number 3. vamos ler o nosso verso 3. This declaration of Paul gives us a summary. Essa declaração de Paulo nos traz um resumo. He says, "For I am not ashamed of the gospel, E ele diz, porque não me envergonho do evangelho, for it's the power of God unto salvation, porque é o poder de Deus para a salvação, for everyone who believes, para todo aquele que crê, for the Jew and also for the Greek. primeiro para o judeu e também para o grego. For in it the righteousness of God is revealed, Porque nela se revela a justiça de Deus, from faith to faith, de fé em fé, as it is written, como está escrito, the just shall live by faith." o justo viverá pela fé. Let's go to our second message. Vamos à nossa segunda mensagem. We're going to find it in Matthew 16:24. Nós vamos ler de Mateus 16, 24. And Jesus says to the disciples, E Jesus disse para os discípulos, "If any one of you wishes to follow me, se algum de vocês quiser me seguir, I'm going to ask you to do these 3 things. eu vou pedir que você faça essas 3 coisas. Deny yourself, Negue-se a si mesmo, set aside selfish interests. deixe de lado os seus interesses egoístas. Second thing Jesus says to do, E a segunda coisa que Jesus diz para fazer, take up your cross, pegue a sua cruz, expressing a willingness to endure whatever may come, exprimindo uma vontade, um desejo de suportar o que quer que seja, and follow me. e siga-me. Believe in me, Acredite em mim, conforming to my example, conformando, seguindo o meu exemplo, and if need be, e, se necessário for, suffering and perhaps even death." sofrendo ou até morrendo. Let's read quote number 2. Vamos ler a citação número 2. Those who gain the blessing of sanctification Aqueles que desejam obter a bênção da santificação must first learn the meaning of self-sacrifice. precisam primeiro aprender o significado do autossacrifício. The cross of Christ A cruz de Cristo is a central pillar on which it hangs. A cruz de Cristo é o pilar central sobre o qual pende, Far more exceeding an eternal weight of glory. o muito mais excelente e eterno peso de glória. If anyone will come after me, Christ says, Se alguém quiser vir após mim, diz Cristo, let them deny themselves, deixe que eles neguem-se a si mesmos, take up their cross, tomem as suas cruzes and follow me. e sigam-me. So deny self, carry the cross, and follow Jesus. Então, negar a si mesmo, carregar a cruz e seguir a Jesus. It is the fragrance of our love
for our fellow humans é a fragrância do nosso amor pelos nossos semelhantes, that reveals the love of God. que revela o nosso amor por Deus. It is the patience in servings that brings rest to the soul. É a paciência no serviço que traz descanso para a alma. It is through, I'm sorry, E é it is através through humble, diligent, faithful toil do trabalho humilde, diligente e fiel that the welfare of the people of God is promoted. que o bem-estar de Israel, do povo fiel de Deus, é promovido. God upholds and strengthens the one who's willing to follow Christ's way. Deus sustenta e fortalece aquele que está disposto a seguir o caminho de Cristo. The next message we are going to review A próxima mensagem que nós vamos revisar is the sanctuary. é o santuário. We know the sanctuary has 3 apartments. Nós sabemos que o santuário tem 3 compartimentos. The courtyard, O the holy Pórtico. place, o lugar santo and the most holy place. e o Santíssimo. In the courtyard, we find the altar of sacrifice and the laver. No lugar externo, nós encontramos o altar. In the holy place, we find 3 other pieces of furniture, the E incense, no lugar santo, nós encontramos outros 3 itens de mobília: o incenso, the table of showbread, a mesa dos pães, the incense. o incenso. In the most holy place, we find the Ark of the Covenant. E no lugar santíssimo, nós vamos encontrar a Arca da Each Aliança. area, each piece of furniture in the sanctuary says something beautiful about Jesus. Cada área do santuário, cada mobília falava algo especial sobre Jesus. In the face of the plan to reconcile us, E no plano para to redeem us, nos redimir and to bring us home. e para nos trazer para casa, 3 very important steps. 3 passos fundamentais. The next message we're going to review, A próxima mensagem que nós vamos revisar it's found in John 16:8. está em João 16:8. And here's a 3-step message of the Holy Spirit's work. E aqui está como a mensagem de 3 etapas do Evangelho funciona. And when the Holy Spirit comes, Do Espírito Santo it will funciona. it will convict us of 3 things: Então, quando o Espírito Santo vier, ele vai nos convencer de 3 coisas: sin, righteousness, pecado. and judgment. Pecado, da justiça e do juízo. I want you to remember this verse and these 3 things that the Holy Spirit brings: sin, righteousness, and judgment. E eu quero que vocês lembrem dessas 3 coisas que o Espírito Santo nos convence: pecado, justiça e juízo. Because it's going to give us structure for the framework we're going to study when we put all the messages together. Porque é isso que vai nos dar o padrão, o quadro onde nós vamos colocar todas as mensagens. The next message we're going to study here for the 3 steps A outra mensagem que nós vamos estudar aqui para falar sobre os 3 passos
we find in Acts 24:25. Nós encontramos em Atos 24, 25. Paul is talking to Drusilla and Felix. Paulo está falando com Drusila e Félix. He's presenting the gospel to them. Ele está apresentando o evangelho a eles. And I want to imagine if I would look at his notes of his Eu- agenda, Eu quero imaginar que se eu fosse olhar para as notas da sua agenda, do seu cronograma, he had 3 bullet points. ele tinha 3 pontos. I'm going to talk to them about righteousness, self-control, and judgment. Eu vou falar com ele sobre a justiça, domínio próprio e juízo. The next message we're going to see A próxima mensagem que nós vamos ver is the 3 angels message. é a mensagem, as 3 mensagens angélicas. The title says it, it's 3 steps. Como o próprio título diz, são 3 mensagens. And as good students of prophecy, we know how to summarize the steps very easily. E como bons estudantes de profecia, nós sabemos resumir essas mensagens de maneira bem simples. De maneira fácil. First step is fear God. First angel's message, we can summarize it by fear God. Primeiro passo, temei a Deus. É a primeira mensagem angélica, a gente pode resumir ela nessas palavras, temer a Deus. Second angel's message, we can summarize by Babylon is falling, is falling. Então, a segunda mensagem nós podemos resumir como sendo Babilônia, caiu, Babilônia. Third angel's message, we can summarize mark of the beast, sealed of God. E a terceira mensagem nós podemos resumir como sendo marca da besta e selo de Deus. Let's read quote number 3. Vamos ler a citação número 3. The first and the second message of Revelation 14 A primeira e a segunda mensagens de Apocalipse 14 were given in 1843 and 1844. foram dadas em 1843 e 1844. And we are now under the proclamation of the third. E estamos agora sob a proclamação da terceira. But all 3 of the messages are still to be proclaimed. Mas todas as 3 mensagens ainda devem ser proclamadas. It is just as essential now as ever É tão essencial agora quanto antes, before, that they shall be repeated to those who are seeking the truth. que elas sejam repetidas àqueles que estão buscando a verdade. By pen and by voice, we are to sound the proclamation. Pela pena e pela voz, devemos fazer soar a proclamação, Showing their order and the application of the prophecies mostrando a sua ordem e a aplicação das profecias that brings us to the third angel's message. que nos levam à mensagem do terceiro anjo. There cannot be a third Não pode haver um terceiro without the first and the second. sem o primeiro e o segundo. Well, let's zoom in and go to our next message in our chart. And we're Então- going to zoom in to the first angel's message. Então, vamos dar um zoom e vamos ver a primeira mensagem angélica. And it's going to become a 3 steps on its own. E vai se tornar 3 passos dentro de si mesma. And it says, fear God E ela diz, temei a Deus with awe and reverence, com temor e reverência, and give glory and honor and praise and worship, e dai glória em honra e louvor em adoração, because the hour of judgment has come, porque é chegada a hora do julgamento, do juízo.
So we see the three steps: fear God, give glory, and we see judgment. Então, nós vemos os 3 passos: temei a Deus, dai-lhe glória e juízo. And in here we find glory 1. E aqui nós encontramos a glória 1. It's in that second step, Está give nesse glory, segundo that we passo. find glory 1. Então, é nesse segundo passo do dai-lhe glória que nós encontramos a glória 1. And tomorrow, when we study together, we're going to look at this more closely. E amanhã, quando estudarmos juntos novamente, nós vamos olhar isso em mais detalhes. But to put it in context, glory 1 Mas para colocar em contexto, a glória 1, the glory of God a glória de Deus, is God's character. é o caráter de Deus. For us to walk revealing the character of God, Para nós, para nos ser revelado o caráter de Deus, we have to go through the process of sanctification, nós temos que passar pelo processo de santificação, which is not the work of a moment, que não é o trabalho de um momento, an hour, uma hora, a day, um dia, but a lifetime. mas de uma vida toda. Let's look at our next step. Vamos olhar o nosso próximo passo. Step number 8 Ah, in our study. A mensagem número 8 dentro do nosso estudo. Revelation 17:14. Apocalipse 17:14. Is another example of a three-step prophetic testing message. É um outro exemplo de uma mensagem profética de teste de 3 etapas. And it says, they will wage war against the Lamb. E diz assim, eles farão guerra contra o Cordeiro, And the Lamb will triumph and conquer them, e o Cordeiro triunfará e vencerá. who are with God and on their side. Que está com Deus ao seu lado. And this are 3 different characteristics of these people. E essas são 3 características desse povo. They have been called. Eles foram chamados. They have chosen. Eles foram escolhidos ou eleitos. And they have been found faithful. E eles foram encontrados fiéis. Let's go to our next message, Revelations 3:18. Vamos à nossa próxima mensagem, Apocalipse 3:18. And we're going to read quote number 4. Nós vamos ler a citação número 4. And again has the voice of heaven addressed you. E vez após vez, a voz do céu se dirigiu a você. Will you obey this voice? Você vai obedecer a essa voz? Will you heed the counsel of the true witness to seek the gold tried in fire? Atendereis ao conselho da testemunha verdadeira de buscar o ouro provado no fogo? The white raiment As vestes brancas and the eye salve, e o colírio para os olhos, that is spiritual discernment, que é o discernimento espiritual, which will enable you to see the vials of Satan, que vos capacitará a ver os artifícios de Satanás shun them, e evitá-los, to detect sin and hate it, a detectar o pecado e odiá-lo, to see truth and obey it. a ver a verdade e obedecê-la. So we see in our verse that we were asked to buy 3 things. Então We nós were vemos asked to buy
Nós vemos o nosso verso que nos foi aconselhado We were comprar asked três to buy coisas. gold that has been tried in fire, Nos foi aconselhado comprar ouro provado no fogo, white clothes, roupas brancas and eye salt. e colírio. Putting it together with this quote, number 4, which is in 5T 233.2. E conectando esse verso com a citação que está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, we find explanations of each of those things, and I put them as subtitles of the 3 steps. nós encontramos uma explicação dessas três coisas e eu coloquei como sendo um subtítulo aqui na imagem. So gold, we put it together with faith and love. Então, o ouro nós colocamos juntos com fé e amor. White clothes with righteousness, As roupas brancas com a justiça. and eye salve with spiritual discernment. E o colírio como discernimento espiritual. It was a little exercise to try to put things in 3 steps when you read some other message. É um exercício muito interessante tentar colocar as coisas que você lê dentro das 3 etapas. Hold on just a second. Let's go to our next step. Vamos à nossa And próxima number 10. mensagem. We find it in Daniel 12:10. Nós encontramos em Daniel 12:10. Sounds similar to that last message we saw. E é bem semelhante à última mensagem que nós vimos. And it says, many shall be purified, E diz, muitos serão purificados, made white, and tried, embranquecidos e provados, but the wicked shall do wickedly, mas os ímpios procederão impiamente, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios compreenderão. Let's read quote number 5. Vamos ler a citação número 5. Everyone should be taught to cherish hope and faith. Todos devem ser ensinados a acalentar a esperança e a fé. But even when we give ourselves to Christ, Mas mesmo quando nos entregamos a Cristo, and know that He accepts us, e sabemos que Ele nos aceita, we are not beyond the reach of temptation. não estamos fora do alcance da tentação. God declares, Deus declara, many shall be purified and made white and tried, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, but only they who endure. mas somente aqueles que suportarem, Only they who endure the trial só aqueles que suportarem a provação, will receive the crown of life. receberão a coroa da vida. So we have seen the 10 messages that this study contains. Então, nós vimos que as 10 mensagens que esse estudo está abordando, And we have put them on 3 categories. e nós colocamos eles em 3 categorias. And we're going to see them now in this chart where the E nós study gives context.
E nós vamos ver agora elas juntas aqui nesse quadro, do contexto do estudo de hoje. So we can see in the far left column Então, nós podemos ver na coluna do canto esquerdo the 10 messages that we reviewed. as 10 mensagens que nós revisamos. Righteousness by faith, Matthew 16:24, and so on. A justificação pela fé, Mateus 16:24 e assim por diante. Then we can Então, see if we have 3 columns where we're going to divide each of the steps, first, second, and third step. então, e nós temos depois 3 colunas onde a gente vai dividir os 3 passos, primeiro, segundo e terceiro passo. And if we put each of this, the first column, let's say, E se nós pegarmos a primeira coluna and try to find a common denominator, e tentarmos encontrar um dominador em comum, because if we read them, we read about justification, porque se nós lemos ele, nós vamos ver sobre a justificação, deny self, negar a si mesmo, what happened in the courtyard, we bring sacrifice, we baptize. se levarmos em consideração o que acontece no pátio, nós temos o sacrifício sendo feito, o batismo. We see we're called from sin. We are Nós called to fear God. Nós somos chamados do pecado, chamados a temer a Deus. We have been tried in fire, purified. Nós somos provados no fogo, purificados. They all have something in common. And if I would like to label them for us today, Todos eles têm algo em comum, e eu gostaria de nomear esse algo em comum. and I'm going to label that first column E eu vou dar um rótulo a essa primeira called coluna from sin. como sendo chamado do pecado. The second column, if we find a common denominator, A segunda coluna, se nós encontrarmos um denominador em comum, we find messages about sanctification, nós encontramos mensagens sobre santificação, carrying the cross of Jesus. De carregar a cruz de Cristo. We find ourselves in the holy place. Nós nos encontramos no lugar santo. And if we see in detail what's happening in the holy place, E se nós vermos em detalhe o que está acontecendo no lugar santo, we find we are in church. We're Nós estamos- part of a church. nós estamos na igreja, fazemos parte de uma igreja, We're studying, we're eating the bread, nós estamos estudando, comendo pão, we're praying, nós estamos orando, we have found righteousness, nós encontramos a justiça, we have found how to use self-control and temperance. nós encontramos como usar o domínio próprio e a temperança, We find that we give glory to God, we've been chosen, Nós rock white raiment, nós vemos que nós damos glórias a Deus, nós somos escolhidos, eleitos, temos vestes brancas. and there is where we find glory one. We said before that glory one is walking in a sanctified life. E aqui que nós encontramos a glória 1, e nós vimos que a glória 1 significa andar numa vida santificada. And that could be the common denominator for that column.
E esse poderia ser o denominador em comum para essa coluna, a life of sanctification. uma vida de santificação. If we look at the third column, Se nós olharmos a terceira coluna, in here we found first glorification, aqui nós encontramos a glorificação, and we had already mentioned that that's glory 2. e nós já mencionamos que essa é a glória 2. In a twinkle of an eye, A gente tem o abrir e fechar de olhos, our bodies are going to be glorified. nossos corpos vão ser glorificados. So we saw glory 1 is the glorification of our character. Então, nós vimos que a glória 1 é a glorificação do nosso caráter, And glory 2 is the glorification of our bodies. e a glória 2 é a glorificação dos nossos corpos. Other things that we find as common denominators in the third column E todas as outras coisas que nós encontramos como denominadores em comum nessa terceira coluna, it's evident that we have reached a moment of test, of judgment. deixar claro que nós atingimos um momento de teste, de juízo. You see, all the messages point us to testing or judgment. Você vai ver que todas as mensagens nos apontam para um teste ou juízo. We have been given eyesight for spiritual discernment so we can understand. Nos é dado o colírio para que a gente tenha discernimento e consiga entender. And only the ones that have been faithful, that E will be somente, faithful, e somente aqueles que forem fiéis will receive the crown of life. receberão a coroa da vida. Those that have been purified, made white, and tried. Todos aqueles que foram purificados, embranquecidos e provados. There's so many dimensions that we can discover once we spend time studying this chart. Tem tantas dimensões que a gente pode descobrir ao estudar esse quadro. It has been a blessing for my studies to concentrate on this. Tem sido uma bênção para mim, nos meus estudos, me focar nisso. Like I said before, some might think this is a very basic study, E como eu disse antes, muitos aqui talvez podem pensar que isso é uma coisa bem básica, but I would encourage you to take a big piece of paper or a board, a whiteboard, mas eu realmente encorajo todos vocês a pegarem um pedaço de papel ou um quadro branco and draw this chart with the 10 messages and the 3 steps for each of the messages. a desenhar um quadro com essas 10 mensagens e cada um dos seus passos. And spend some time each day just looking at the different dimensions, different layers. E passe um tempo todos os dias olhando para esse quadro e vendo as suas dimensões e as suas diferentes camadas. You're going to be able to see things pop up. Você vai ser capaz de ver coisas surgindo. It's been a blessing for me. Tem sido uma bênção para mim. So I went, after I did my study, Então, depois que eu fiz o meu estudo, eu fui para... I wanted to see if I could put the test to the test. Eu queria ver se eu conseguia colocar o teste em teste. We have concluded the 10 witnesses of the study. Nós já concluímos as 10 testemunhas desse estudo. So I went in a little journey Então, eu fui numa pequena jornada to see if this other thing would fit. se essa outra para ver se essa outra coisa se encaixaria.
So if you allow me to, I will share it with you. Então, se você me permitir, eu vou compartilhar com você. I had a little help from my two best cheerleaders, Eu my tive mentors. Eu tive uma certa ajuda dos meus dois melhores torcedores, meus I am not mentores. mentioning any names, they know who they are. Eu não vou mencionar nenhum nome, eles sabem quem são. And I just want to take a moment here to praise God for people that put on their time and their wisdom to share it with others. E eu quero simplesmente tomar o tempo para agradecer e louvar a Deus por essas pessoas que tomam um tempo para Okay, so ajudar os let's go and próximos. see what I found. If Então, if you vamos think vamos olhar agora o que eu encontrei. if you think that this doesn't fit or that it's wrong, I won't get offended if you tell me. I welcome your feedback. E se você achar de alguma forma que o que eu estou apresentando aqui está errado, pode falar, eu não vou me sentir ofendida, eu vou agradecer, na verdade. So I was doing a little research for my other presentation, Então, eu estava fazendo uma pesquisa para uma outra apresentação, and I found a quote in early writings that caught my eye. e eu encontrei uma citação no livro Primeiros Escritos que chamou a minha atenção. And that quote had a phrase mentioned 3 times. E essa citação tinha uma frase que era mencionada 3 vezes. And I was studying about the 3 steps prophetic testing message. E eu estava estudando sobre a mensagem profética de 3 etapas. So I said, oh, that's interesting. Então eu disse, isso é interessante. And looking into it, I found 3 other paragraphs of early writings. E olhando para isso, eu encontrei outros 2 parágrafos em Primeiros Escritos that also had the same phrase repeated 3 times. que também tinham a mesma frase sendo repetidas 3 vezes. So the first quote is early writing 64.1. Então, a primeira citação está em Primeiros Escritos, no inglês, página 64. And it says, E ela the diz assim, angel, the angel said, get ready, get ready, get ready. e disse o anjo, preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Ye will have to die a greater death to the world than the world has seen. Tereis de morrer uma morte maior para o mundo que aquela que já morrestes. Let me repeat that. Ye will have to die a greater death to the world than the ye have ever yet died. Eu vou ler novamente. Tereis de morrer uma morte maior para o mundo do que aquela que já morrestes. Let's look at the second place where I found these 3 quotes. Early Vamos ver, writing 66.2. vamos olhar o segundo lugar onde eu também encontrei essas frases sendo repetidas 3 vezes, e é Primeiros Escritos, no inglês, página 66. It says, get ready, get ready, get ready. E diz, preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Ye must have a greater preparation than ye now have. Você precisa ter uma preparação ainda melhor do que a que você tem agora. For the day of the Lord cometh, Porque o dia brought de Deus está with vindo. wrath and fierce anger, Vindo com to lay the land desolated and destroy the sinners. vindo com furor e para destruir os pecadores. Sure, I'm going to start from the beginning. Get ready, get ready, get ready. Então, ela vai recomeçar. Preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos.
No, that's okay. Take your time. Um, 66.2, yeah. Mhm. It's quote number 7 on the list. Então, primeiros escritos em português é a mesma coisa, 66.2. Okay. Ye must have a greater preparation than ye have now, for the day of the Lord cometh, true both with wrath and fierce anger, Precisais ter mais preparo do que até agora, pois o dia do Senhor vem, terrível tanto em ira como em vingança. to lay the land desolate and to destroy the sinners, Para desolar a terra e destruir dela os pecadores. sacrifice all to God, Sacrificai tudo a Deus. lay all upon their altar, Depõe de tudo sobre o seu altar. we're going to stop there and we're Vamos going to see parar the aqui. third one. E vamos ver a terceira. And the third one is Early Writings 119.1. E a terceira é Primeiros Escritos, 119, parágrafo 1. And some of it I'm paraphrasing. E algumas delas eu vou parafrasear. My accompanying angel cried out meu- with awful solemnity, O meu anjo acompanhante get ready, get chamou, ready, get ready. meu anjo assistente clamou com impressionante solenidade: aprontai-vos, aprontai-vos, aprontai-vos. For the fierce anger of the Lord is soon to come. Pois a ardente ira do Senhor está para vir. Angels have been grieved and God displeased by the hours. Os anjos têm sido entristecidos e Deus desagradado pelas horas. Which we have spent in justifying self. Pelas horas que têm sido gastas na justificação do eu. The only difference in this last paragraph E a única diferença nesse último parágrafo that there was an exclamation point at the end of each of the phrases. é que havia um ponto de exclamação ao final de cada uma das frases que são repetidas. So I started looking at the summary of each of the paragraphs. Então, eu comecei a olhar ao resumo de cada um dos parágrafos to see if I could find the common denominator that our chart has. para ver se eu conseguia encontrar o denominador em comum que o nosso quadro tem. So I'm going to say that the 3 steps are get ready, get ready, get ready. Então, eu vou dizer que os 3 passos são aprontai-vos, aprontai-vos, aprontai-vos. But if I look Preparai-vos. in detail of each of those paragraphs, I can find in my first paragraph Mas olhando em detalhe a cada um desses parágrafos, eu consigo encontrar no primeiro parágrafo the common denominator of death to sin. O denominador comum no primeiro parágrafo, que é morte para o pecado. And we saw in our chart, the first column was called out of sin. E nós vimos dentro do nosso quadro que o denominador comum que a gente colocou era o chamado para fora do pecado. The second one, looking for a common denominator. E no segundo parágrafo, buscando esse denominador em comum, It says, ye must be partakers of Christ's suffering. Diz que você deveis ser participantes dos sofrimentos de Cristo. That sounded to me like walking in a sanctified life. E para mim isso soa muito como andar numa vida santificada. Which we said that is not a process of an hour, a moment, or a day. It's
a walk, e que nós vimos que não é um processo que acontece em um momento, em uma hora, em um dia, mas sim um and it caminhar. corresponds to our second column. E corresponde à nossa segunda coluna. And if looking at the third one, E olhando para o terceiro, it's a clear call to judgment. é um chamado claro para o julgamento, para o juízo. So that was my exercise and how I put it in 3 steps. E esse foi o meu exercício e como eu coloquei dentro dos três passos. So as we conclude today's study, Então, ao concluirmos o estudo de hoje, I thank you for allowing me to bring this study to the forefront. eu agradeço pela oportunidade que vocês me deram de trazer esse estudo à It might frente. seem simple, but I think it's rich in depth and assurance. Eu sei que pode parecer simples, mas eu acredito que ele é bem profundo e It's an encorajador. important building block of our message. Ele é um bloco fundamental da nossa mensagem. We have seen how the everlasting gospel E nós vimos como o Evangelho Eterno is a 3-step prophetic testing message é uma mensagem profética de teste de 3 etapas, that divides 2 classes of people, que divide 2 classes de adoradores, 2 classes de pessoas, the wheat and the tares. o joio e o trigo. Using another parables or stories, Você já viu outras parábolas e outras histórias we can see other 2 sets of worshipers. que nós podemos ver outros 2 grupos de adoradores, Like the Pharisees and the publican, por exemplo, os fariseus e os publicanos, Elijah and the prophets of Baal and the Mount É. Carmel, Elias e os profetas de Baal no Monte Carmel, those that did not bow down in the plain of Dura, aqueles que não se prostraram na planície de Durã, and those who did. e aqueles que sim, que se prostraram. There were 10 virgins, Nós tínhamos 10 virgens, only 5 had oil in their lamps. e apenas 5 tinham óleo em suas lâmpadas, 5 were found without it. e 5 foram encontradas sem. This 3-step prophetic testing message of the everlasting gospel A mensagem profética de teste em 3 etapas do Evangelho Eterno has proven to stand the test of time. tem provado que ela sobrevive ao teste do tempo. And as we conclude, E ao concluirmos, I encourage each one of Eu us to refresh our data bank of studies eu encorajo a cada um de nós a refrescar nossos estudos, those studies that have stood the test of time, aqueles estudos que sobreviveram ao teste that do give us tempo a solid rock to stand on, e que nos dão uma rocha firme sobre a qual nós podemos estar de pé. I know it's exciting and thrilling to keep up with all the news articles, Eu sei que é excitante e é legal ficar vendo notícias novas e os artigos, all that development, the news. esse desenvolvimento, as novidades. We know that we are approaching a big test, and we know all of that is important. Nós sabemos que nós estamos nos aproximando de um novo teste e que tudo isso é importante. Yet it is important that we don't forget the foundations on which we stand. Mas é importante também que não esqueçamos os fundamentos sobre os quais nós estamos estabelecidos. It is easy to get distracted, to get confused. É fácil se distrair e ficar confuso.
I am encouraging you to stay connected with what brought us here. Eu encorajo que vocês permaneçam conectados com o que nos trouxe até aqui. The foundations, Os fundamentos, the methodology. a metodologia. And my charge for us today E o meu quadro para hoje is get ready, get ready, get ready. e o meu desejo para nós hoje é preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Let's pray. Vamos orar. God, we come before you today Deus, nós viemos diante de Ti hoje to thank you for your mercy, para agradecer pela Sua misericórdia, for the way you have brought us till now. pela maneira como o Senhor nos guiou até aqui. We each have a story. Cada de nós tem uma história, We each have a journey, cada de nós tem uma jornada, but you have pointed us here today. mas você nos apontou até aqui hoje. Give us, Lord, the eye salve. Nos dê, Senhor, o colírio, Purify our hearts purifique os nossos corações and give us courage to stand the test. e nos dê coragem para que possamos suportar o teste. We want our hearts to be purified, Nós queremos que os nossos corações sejam purificados. and we want to be faithful. We want to Yes. endure until the end. E nós queremos ser fiéis e suportar tudo até o fim. We ask you all this in the name of Jesus. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amen. Amém.